Boa noite, pessoal. Falamos aqui do canal Deep Web do Direito Civil, um canal criado especialmente para você, estudante de direito, que nem a gente aqui, ó, Renato, Jamile, Gabi. Salve, falou. Então, hoje a gente está tratando como a situação nos proporcionou de um tema muito polêmico nesses tempos de pandemia, Bem que discutido. pela habitualidade, né, que os contratos vêm sendo extintos. O nosso tema hoje ele vai ser bem pertinente, bem atualizado e conforme a gente espera, vai poder ajudar vocês aí. A gente vai falar hoje sobre a extinção dos contratos sem o cumprimento em razão de causas anteriores ou ao tempo de sua formação. Então, só para dar um início aqui, é bom a gente pensar que o que a gente vai tratar, para facilitar, a gente tem que pensar no contrato em três momentos: no pré, durante e o pós-contrato. Então, as causas de extinção, se a gente for tentar aplicar elas vão ser aplicáveis tanto nos três momentos: no pré, no pós e no durante. Mas nessas três hipóteses, o objeto não vai acabar sendo entregue por conta de uma causa anterior, né? E essas causas, elas podem ser das mais variadas. Pode ser, né, nas hipóteses de o contrato celebrado por uma nulidade absoluta, uma nulidade relativa, ou seja, está relacionado com o momento mais anterior à formação do contrato. Pode ser por uma estabilização, pelo estabelecimento de uma cláusula expressa ou tácita de resolução do contrato. E aí a gente vai trazer um aspecto também da cláusula resolutiva de um contrato, certo? Que pode ser aplicado e causar extinção, que meu amigo Renato vai acabar comentando depois para vocês, né, não, Renato? Não, é isso aí. Vamos aí, tá batendo um papo aí. Existe E a possibilidade de o contrato ser extinto pelo exercício do direito de arrependimento, que a Jamile vai explanar melhor depois. Exatamente. Para A dar início, famosa Arras. é isso aí, a polêmica. Para dar início, eu vou falar sobre a nulidade absoluta e relembrando, ela tem um vínculo maior com o aspecto inicial de formação do contrato. Então, quando a gente for falar sobre a nulidade absoluta que gera a extinção de um contrato, a gente tem que pensar que ele já não existe pelo princípio, pela aplicação do próprio artigo 166, que fala da validade de todos os negócios jurídicos, né? E o contrato, acho que o principal deles a ser executado. E também pelo fato da gente lembrar na escada pontiana, que, por exemplo, o contrato ele pode chegar a existir, mas ele não vai poder ter os seus efeitos, na verdade, ele não vai poder ser válido, porque ele não vai cumprir com os requisitos do 166. Então, a nulidade absoluta, ela está relacionada ao negócio jurídico, no caso, o contrato celebrado, tendo que ser celebrado por uma pessoa capaz, por um objeto que está sendo lícito, possível, determinável, e por uma forma não prescrita em lei, como nos casos, uma forma livre ou não prescrita em lei, como nos casos de bens imóveis. Vale ainda ressaltar que o contrato, apesar dele poder ser extinto por um descumprimento, né, de uma cláusula ou por uma nulidade absoluta, o artigo 167 ele evidencia o fato de o contrato, apesar de existir por uma nulidade absoluta, ele acabar produzindo seus efeitos. E o que acontece com isso? Na verdade, seria um negócio jurídico simulado, que é aquele que é feito não em benefício das próprias partes, mas em prejuízo de terceiro. É feito uma compra e venda, um contrato de compra e venda, por exemplo, para afastar terceiros interessados. Então, o que vale ressaltar é que o contrato, essa era a nossa dúvida, Renato. O contrato celebrado através de uma nulidade, que contém uma nulidade absoluta, os efeitos dele pode ser, na verdade, vai ser anulado, né? Mas, na verdade, a estrutura física do contrato, o instrumento que ele foi regido, ele pode ser aproveitado em benefício. Por exemplo,
transformar um contrato de compra e venda em uma nota promissória, sabe? Então, assim, às vezes pode ser aproveitado a estrutura, mas os efeitos do contrato, ele vai ser, na verdade, ele vai ser extinto por conta de uma nulidade absoluta relacionada ao 166. Mas, no entanto, é um questionamento. O bem que está sendo pleiteado nesse contrato, ele é nulo, no caso, então tem que surgir um novo? Na verdade, por o contrato nascer nulo, ele não vai ter os seus efeitos, tipo assim, por exemplo, os efeitos de um contrato feito, um contrato simulado, é o quê? Uhum. Afastar terceiros. Então, esses efeitos vão ser anulados, porque eles já nasceram nulos. Mas, por exemplo, o contrato, ele pode ser aproveitado se posteriormente as partes tiverem interesse em manter o negócio, entendeu? Se vamos por lá na frente, elas realmente vão querer fazer esse negócio, mas de uma forma sem ser simulada. Então, elas podem aproveitar esse contrato, aproveitar a estrutura mesmo e tornar o contrato em uma nota promissória, por exemplo, ou uma promessa de Sim, compra e venda. Entendeu? É mais que exatamente. essa questão do contrato, por ele nascer nulo, seus efeitos não vão ser produzidos e, por consequência, o objeto não vai ser entregue, que é o foco aqui do nosso estudo. E depois tem as Legal. nulidades relativas. Na nulidade relativa, diferente da absoluta, que tem a ausência de um elemento que é de um... Calma aí, gente, que tá acabando a minha bateria. Tranquilo. Pronto. Na nulidade relativa, diferente da absoluta, que tem a ausência de um elemento que ele é considerado essencial para o contrato, então sem ele o contrato é nulo. Na relativa, como está no artigo 171 do Código Civil, além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico. E aí nós temos algumas hipóteses. A primeira é que se ele for celebrado por agente que é relativamente incapaz, que são aqueles que não podem atuar no mundo jurídico sozinho, eles têm que estar assistidos. Por exemplo, os maiores de 16 e menores de 18 anos. E também a segunda hipótese é quando tem algum vício de consentimento, que é resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Aí o erro é quando você tem uma falsa noção da realidade, não tem uma noção exata daquilo, e isso vai influenciar na formação de vontade do agente. Tem uma noção inexata do objeto, da coisa ou da pessoa. E se ele tivesse a real noção do que estivesse acontecendo, ele não celebraria ou faria de uma forma diferente. E também não é qualquer tipo de erro que pode tornar o negócio jurídico anulável. Precisa ser alguma coisa relevante, tem que ser um erro substancial. Por exemplo, uma pessoa vai comprar o carro e ela acha que tem um tipo característico de objeto. Por exemplo, tem aqueles freios ABS. Ele presumiu que tem aquilo, mas na verdade não tem. Então ele teve o erro sozinho. Diferente do dolo, que é quando o agente ele é induzido a erro por um terceiro. Isso também vai influenciar na manifestação de vontade do agente, porque outra pessoa fez ele acreditar que aquilo poderia ter, para ele poder celebrar esse contrato. Aí tem o estado de perigo, que é quando tem uma situação de grave temor de dano ao contratante, às pessoas próximas dele ou à família. E isso vai gerar um acordo de prestações que vai ser muito desproporcional. Por exemplo, eu vou vender a minha casa, mas eu vendo ela num valor muito mais baixo do valor de mercado, porque eu preciso pagar um tratamento urgente de saúde. Aí nós temos a coação, que é quando o consentimento da pessoa, do agente, ele é atingido através de uma ameaça e uma pressão física ou moral que é exercida sobre esse. Tem também a lesão, que é quando é gerado um prejuízo econômico, as prestações são desproporcionais. E por meio desse, para anular o negócio jurídico, é como se fosse uma proteção para aquele que está sendo lesado. Então, quando tem prestações abusivas.
Por exemplo, você vai comprar e combinou de pagar em dólar, mas aí aumentou muito o valor, entendeu? E também o último, que é fraude contra credores. É quando o devedor ele usa de má fé, ele usa de meios maliciosos para ele alienar o seu patrimônio e diminuir para que ele não possa pagar o credor. E desse jeito, também é mais uma forma de anular o negócio jurídico. Nesse último, ele não precisa ser extinto de imediato. O credor ele vai poder entrar com uma ação judicial para que ele possa gerar os efeitos do contrato. E nesse tipo de nulidade, ela, diferente da absoluta, ela pode ser acusada por qualquer uma das partes, pelo Ministério Público ou também de ofício pelo juiz. Na relativa, não. A única pessoa que tem legitimidade para pleitear vai ser o contratante e, diferente da outra, não pode ser pelo juiz, de ofício. Os interessados, né? Tá Só certo. os interessados, quem tiver sido lesado. Está no artigo 177. Certo. Aí a questão de nulidades, ela acaba sendo sanada já. E depois tem a segunda opção de extinção, que é pelo estabelecimento de uma cláusula resolutiva, né? Sim, sem sombra de dúvida. Através da cláusula resolutiva, que ela se nomeia ou em condição ou inadimplemento, né? Vou estar dizendo em breves exemplos, para ficar bem mais didático. Mas, enfim, o que seria uma condição? Uma condição e um contrato formulado. Seria uma condição pré-estabelecida no contrato, aonde determinaria determinadas circunstâncias em que aquele contrato ele fosse nulo, anulado, né, no caso. Os efeitos perderiam, né? Acabariam os efeitos, né? Então, tendo em vista, poderíamos citar, como nós havíamos falado anteriormente, seria sobre um produtor de café, né? O seu João, grande fazendeiro lá de Minas, produtor de café, ele formulava um contrato com uma empresa fornecedora de café para o exterior e dizendo que ele somente venderia aquele café para a empresa se caso a saca de café na determinada data estivesse cotada a R$50, né? Eu vejo como uma certa garantia, né? Mas, enfim, por ser um contrato onde envolvia determinado risco, eu acho que ficou bem mais simplificado esse exemplo. Ou seja, quando chegar na determinada data, né, e o preço não estiver estipulado a R$50 a saca de café, essa condição, ela entra, né, ela tem a sua eficácia, aonde o contrato teria a eficácia até nessa condição, a condição, ela entra e se extingue o contrato. Então, não se tem mais nenhum tipo de vínculo através desse contrato, não tem nenhum tipo de vínculo jurídico. Um outro exemplo também que nós temos é através da inadimplência, né? Onde que, se utilizando do mesmo exemplo, João firma o contrato com a empresa, fornecedor de café para o exterior, enfim, e a saca está superior a R$50, no entanto, o contrato é firmado, e daí, então, surge a inadimplência, né? Por ser um contrato bilateral, essa inadimplência pode se dar através do João ou até mesmo da empresa, né? E o que discorre no artigo 475 do Código Civil fala o seguinte: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ou seja, se extinguir o contrato, já que não teve o cumprimento da parte, ou, se preferir, exigir o cumprimento, né, através por meio judicial, forçando que o indivíduo pague, né, que acabe exercendo aquilo que foi formulado no contrato. Em qualquer um dos casos, também diz
pode haver até a indenização por perdas e danos. Ou seja, é uma cláusula que, de certa forma, que se ambos não cumprirem com aquele formulado no contrato, né, tem a questão judicial e, posteriormente, futuramente, pode até ter o contrato anulado, ressarcimento por danos, enfim. Tá certo? Eu acho que é isso, cara. É um exemplo bem sucinto, bem básico, de fácil entendimento, e que englobou, acho que um exemplo bem, bem didático. Então, Seria a, a cláusula resolutiva ela pode estar vinculada ao implemento de uma condição, né, que vai por fim aos efeitos do contrato, tanto quanto ela pode ser ligada à inadimplência. Que se uma das partes for inadimplente, então a outra tem direito a perdas e danos, ou também ou escolher por extinguir o contrato, né? Ela não é obrigada a manter e pedir perdas e danos, ela pode pedir a extinção. sim, sim. No meu entendimento, aliás, eu vejo que uma cláusula resolutiva em um contrato, ele pode ter a condição, e por fim, por meios legais mesmo, a própria inadimplência, Ah, entendeu? Eu vejo assim, como uma forma garantidora entre credor e devedor, no entanto, né? é Veja aquilo que a bem, gente fala você tem a do condição. soberano. Tipo, Oi? vamos supor que o preço do café realmente esteja lá com o valor estipulado, e aí a cláusula ela não vai ser aplicada, mas aí, tipo assim, uma das partes seja inadimplente. Então, pode até não ocorrer pela condição, mas vai ocorrer pela inadimplência, né? Exatamente, exatamente. Eu acredito que pode ter as duas no Então, contrato, pode, sabe? tá Né? certo. Eu acho Beleza. que é isso. Eu acho que. Depois eu tenho uma dúvida para perguntar para você e para a Gabi aí, em relação à nulidade relativa e absoluta. Pode Que falar. fiquei me vagando aí, talvez pode até ser uma, Precisa de alguém, né? uma Pode. dúvida da galera. Mas vamos dar continuidade aí, vamos Tá. abrir aí para Agora é o direito Jamile. de arrependimento, né, da Jamile. Então, por fim, vamos falar, né, do direito do arrependimento. O que que é esse direito do arrependimento? É uma cláusula, né, que a gente coloca no contrato. Isso tem que se fazer durante o começo. Você não pode, tipo, no meio do contrato, querer pôr essa cláusula. Não é aceito. Aonde você garante um direito individual de você poder desistir desse contrato. Só que você tendo essa desistência, você perde um suposto sinal que você tenha dado. Esse sinal, no caso, seria as arras penitenciais, que é considerada uma estimativa convencionada entre as partes, sendo o sinal do negócio o pagamento inicial, que confirma a contratação, né, tornando o contrato obrigatório. Esse pagamento, ele pode ser feito tanto por moeda nacional, né, o nosso famoso real, ou bem imóvel. E que no final do contrato, quando tiver tudo certinho, a obrigação tiver pactuada, você pode reaver e transformar em dinheiro, caso você queira, porque o Arras você tem essa opção. Você pode tanto abater no valor do seu contrato, quanto reaver o valor de volta. Entendi. Portanto, se está estabelecido prevendo o direito de arrependimento, o valor das arras, ele se valerá como um depósito para a garantia do seu contrato. Caso quem tenha recebido o valor descumpra, esse terá que devolver em dobro o valor das suas arras, porque ele gerou uma expectativa, né, no, na pessoa que iria comprar. Portanto, também, se a pessoa que for comprar, eu dei a minha arras e eu, tipo assim, eu não quero mais fazer o contrato, não quero mais conseguir dar continuidade, né, no processo, eu também, posso desistir, porém, eu perco o valor que eu já dei. Então, se eu sou interessado em algo que você está vendendo, e aí eu te dou um sinal, certo? Te Sim, dou um arras. É arras que fala? Arras, né? isso. E aí, você
que recebe, você é obrigado a me devolver em dobro? Isso, eu te tenho que devolver o valor em dobro. Inclusive, essa fórmula da Arras penitencial, ela não admite indenização complementar. O que seria essa indenização complementar? Seria a perdas e danos. Ela não admite isso. Então, por isso que eu tenho que te devolver em dobro, porque é caso de uma eventual. A não ser o que eu tenho que pagar, o que tem que ser cobrado, são os juros moratórios, que não engloba, e os encargos de processo, que aí é a parte que tem que ser cobrado. Mas Família, deu a raça, eu desisti do caso. Aí eu perco ele, né? Porque eu te dei uma expectativa. Isso. Aí, isso, porque, por exemplo, eu vou vender a minha casa para você. Você falou assim, não, vou comprar, você vai me dar um sinal. Aí aparece fulano de tal querendo comprar minha casa. Só que, bom, eu já fiz um começo aí com você, eu não posso voltar atrás, né? Aí, beleza. A não ser que, vamos supor, eu falei que eu vou vender minha casa para você por 40 mil. Chega um neguinho aqui me oferecendo 200 mil na casa. Opa, te devolvo 80 mil e vendo por 200 mil por carinha, entendeu? Para mim é vantajoso, mas aí eu não tô agindo de boa fé. Porém, é a cláusula que nos permite. Tá certo. A ocasião fez, né? Isso. um dos princípios primordiais do direito civil, o princípio da boa-fé. Exatamente. E acaba chegando no vendido contra factum próprio, né? Porque se você gera alguém na expectativa de compra e você depois dá para trás, né? No contrário, Isso. um comportamento que você teve. A não ser, né, que, tipo, as ambas tinham entrado num acordo, né? Que, não vai querer, não. Porque, assim, tem essa possibilidade de a gente sentar, conversar, tipo, nós dois não vamos cobrar mais nada, eu te devolvo o sinal, mas isso é coisa que faz entre a gente, né? Um acordo entre a gente. Jamil, Oi. por exemplo, quando a gente vai pagar um celular, por exemplo, eu recebo meu celular e eu dou uma entrada. Sim. Essa entrada, ela não pode ser considerada como arma, porque ela está direcionada ao pagamento e eu já recebi um pagamento, né? Exatamente. Mas aí, por exemplo, quando eu falo de um contrato continuada, sabe? A entrada, a primeira coisa que a raspa você dá, ele pode ser sim considerado, porque um contrato de. Como que era mesmo, Renato? Contrato do quê? De previdência? Isso. Foi a de previdência, contrato de previdência. Se você coloca um contrato, você cria um contrato, faz uma previdência privada, você só vai receber o objeto lá no final, né? Então, Isso. a entrada que você dá, e mais a prestação em cima, pode virar É uma garantia, isso, porque no caso não deixa de ser uma garantia que no futuro você vai estar recebendo algo em troca, né? Entendi. Tá certo. Bacana. Eu gostei Foi um tema bem interessante. É bem complexo, bem complicado, porque existem duas arras. Tem a confirmatória e a penitenciais. Só que no caso do arrependimento, se usa as penitenciais. Isso aqui tem que ficar mais claro, não pode esquecer. Porque a confirmatória, ela não se devolve em dobro. Ela só se devolve o que pagou. Aí tem as perdas e danos, os valores. Você tem que devolver o que pagou, mas a perdas e danos. Já penitenciais, não, né? É isso que tem que ficar mais claro quando você fala no direito de arrependimento. Tá certo. E aí, as três opções que a gente tem é para calar a extinção do contrato sem ocorrimento em razão de causas anteriores ou ao tempo da sua formação. Acho que o Renato tem uma pergunta, né, Renato? A pergunta era em relação
Sobre a Arras aí que a Jamília estava abordando, se ela também pode ser através de informalidade. Um exemplo, somente um contrato verbal. Eu vou lá, falo com o rapaz de determinada venda, formulo com ele uma compra de determinado objeto e acontece que ele vende para outro. Essa situação de Arras, ela se dá somente por essa informalidade ou tem que ter um contrato? A gente está tendo uma interferência. Essa aqui Tá meio ruim a ligação mesmo. tá meio ruim, então. Tá bom. É só pra dar continuidade. Então, Renato, eu acredito que tem que ser uma formalidade, porque é uma cláusula estabelecida dentro de um contrato, né? Então, algo de boca, bom, a gente pode estar revendo isso, mas eu acredito que não. Tem que estar Pode ser. estipulado entre um contrato. Ok. Caminhada a gente mas não fez nada. Só isso. Tem que ser, tipo, a boa-fé, né? O grande princípio que nos rege. Tá bom. Eu entendi. Alguma explanação mais? Oi? Alguma outra explanação sobre o assunto? Não, para mim é só. Então, galerinha, vamos deixar essas dúvidas aqui nos nossos comentários. Deixa um like aqui na nossa página, que a gente agradece. É muito importante pra gente. Bom, e a gente Tira- espera que o canal Deep Web do Direito Civil tenha ajudado você a solucionar o problema sobre a extensão do contrato. Agradeço. Salve, Valeu, pessoal. gente. Até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau.